Bom dia, fala galera, bem-vindos à nossa edição da Feira Intercâmbio Experience. É muito bom ter vocês aqui com a gente, mais um dia, mais um sabadão, dia 7 de março, a gente está aqui, ó, hoje em São Paulo, presencialmente, mas você do Brasil inteiro que está nos acompanhando, fica à vontade, vai chegando, porque ó, tem conteúdo de intercâmbio o dia inteiro para a gente passar para vocês, viu? A gente tem palestra que começa agora, ó, às 10h30 da manhã, e a gente vai 11, meio-dia, meio-dia e meio, 1h, 2, 3, até às 4h30 da tarde, a nossa última palestra hoje. Então a gente vai ter muita coisa para passar para vocês aqui durante o todo o dia. Se você é de São Paulo, corre para cá, a gente está aqui na Alameda Santos, no número 1437, do lado da Avenida Paulista, no Hotel Tivoli Mofarrege. É só você chegar e falar, eu quero participar da feira de intercâmbio da CI, e você já é muito bem-vindo a entrar e ficar aqui com a gente. A gente tem muita coisa legal para a gente passar para vocês hoje, e eu quero contar um segredo. Hoje o nosso câmbio caiu. Nós travamos o nosso câmbio para você poder realizar o sonho de fazer o seu intercâmbio. Então, todas as lojas do Brasil estão prontas para te atender. Se você é de outra cidade que não de São Paulo, você pode procurar a loja da CI mais próxima de você, que você consegue realizar o seu sonho de fazer o seu intercâmbio com um câmbio, ó, baixinho para você fazer. Além dos melhores preços, as melhores condições que a gente tem durante todo o dia. E para a gente começar aqui o nosso dia, o nosso bate-papo, as nossas palestras, eu quero convidar os meus amigos, o Beto e o Gustavo, para vir aqui comigo, porque agora a gente vai falar sobre High School Esportivo. Como os estudantes brasileiros podem conquistar uma bolsa de estudo por meio do esporte e realizar o ensino médio fora do Brasil. Bom dia, Gustavo. Como é que você está? Bom dia, Beto. Bom dia, beleza? Pode sentar aí. Bom dia, pessoal. Posso sentar aqui? Tá tudo bem? O pessoal está conseguindo acompanhar? Beleza. Bom dia, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia. Como é que vocês estão, gente? Tudo tranquilo? Melhor agora. Certo, melhor agora. Abrindo as palestras aqui é uma honra. Demais, vocês são um sucesso. Meu, fala uma coisa para mim. De onde que surgiu essa ideia de trazer para o Brasil essa oportunidade da gente ter bolsas de estudos para quem é atleta já ou para quem ama esportes? Fala o que eu faço. Bom, essa ideia surgiu um pouco mais de 11 anos atrás. Eu tive essa experiência, eu era um atleta, então tive toda essa vivência, né? Joguei futebol nos Estados Unidos, joguei futebol no Brasil durante a minha vida inteira. Então, desde o meu último ano de faculdade nos Estados Unidos, que eu fui com uma bolsa esportiva, eu comecei a auxiliar outros jovens a terem essa oportunidade de irem para os Estados Unidos para conciliar esporte e educação. Que a gente viu uma falha no sistema brasileiro, que no Brasil ou você faz o esporte que você pratica, que você ama, ou você vai focar na carreira acadêmica. No Brasil, infelizmente, é impossível você praticar o esporte que você gosta e, ao mesmo tempo, ter uma boa formação acadêmica. Então, o intercâmbio esportivo ele vem justamente para conciliar esporte e educação. Muito bom. Beto, você que trabalha com educação internacional há tantos anos, né? Tanto tempo que a gente já fala sobre educação internacional, é muito importante para a gente, é um passo na nossa carreira também que trabalha com isso, trazer uma oportunidade dessa, né? Com certeza, e o legal é que esse programa não tira essa parte acadêmica, né? Então, o estudante vai ter a experiência de morar fora, vai fazer parte de um time, né, na escola, que é ótimo, e vai ter a parte acadêmica também, não vai ter a parte acadêmica comprometida. Então, ele vai ter a experiência completa e ainda aliado a um esporte. E ainda com, claro, um desconto pela bolsa esportiva. Muito bom. Vocês têm uma apresentação aí para fazer para a galera? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o palco aqui, vou deixar vocês à vontade para vocês fazerem a apresentação e trocar uma ideia aqui com o pessoal. E se você estiver de casa, fica à vontade, vai mandando perguntas aqui para a gente, que a gente vai trazendo as perguntas aqui para o pessoal para ajudar você também a realizar esse sonho. Está com vocês. Valeu. Obrigado, Will. Bom, vamos lá. Guga já se apresentou. O Will falou, trabalho com intercâmbio há muitos anos, também fiz meu intercâmbio, não como atleta, mas fiz também há muito tempo atrás, e é uma experiência fantástica, e é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui. A gente vai abrir com um vídeo aqui para vocês darem uma olhada em toda a estrutura que as instituições americanas podem proporcionar para vocês.
Bom, para a gente começar um pouquinho, a gente vai conversar com vocês. Opa, perdão. A gente vai começar com vocês aqui, colocamos um vídeo só para vocês terem um pouquinho da noção da estrutura dos Estados Unidos. A gente vai abordar bastante essa questão das instalações americanas, mas o que a gente vai falar muito é a cultura do estudante atleta que vem conquistando o mundo, né? Não são somente brasileiros que buscam uma bolsa para jogar e estudar nos Estados Unidos, é uma cultura que vem transformando muitas vidas, e a ideia é a gente poder explicar o que a gente precisa e o que é importante para conquistar uma bolsa esportiva. Bom, aqui é o que a gente fala sobre a escolha, né? A gente até abordou um pouquinho quando o Will perguntou, que no Brasil a gente tem ou um plano A ou um plano B, né? Então chega nessa faixa etária de vocês, que a grande maioria aqui entre os 14 a 18 anos, ou você vai jogar o esporte que você gosta, ou você vai estudar, né? Como a gente falou no começo. Dificilmente vocês vão ter uma boa formação em uma escola. Muitas escolas aqui no Brasil vocês vão ter aula integral, muitas escolas vocês, se forem treinar, vocês não vão ter tempo de fazer aula de inglês. Então, aqui, infelizmente, é um ou outro. E quando a gente fala do high school, a mentalidade dos Estados Unidos de formar um estudante atleta, a gente vai até abordar um pouco mais para frente, até trazendo números das Olimpíadas, é que vocês ainda vão se desenvolver como um atleta, vocês vão ter uma bolsa por isso, e principalmente vocês, como o Beto falou, não vão ter que precisar escolher entre um ou outro. São dois planos A que vão estar sempre em conjunto, né? Se você não se tornar um atleta, se você não seguir como um profissional, você teve a sua formação. Você vai ter o diploma, essa experiência e, o que é mais importante, todo esse amadurecimento e crescimento pessoal durante o intercâmbio. E aqui, o que a gente falou bastante sobre... pode passar, Betão. Sobre as escolas e o esporte sempre caminharem em conjuntos. E quais são os benefícios de fazer um programa como esse? Primeiro, uma formação internacional. Você finalizando o high school ou tendo uma experiência de 1 ano ou 6 meses, as suas notas, o seu diploma é reconhecido internacionalmente. Tá? Utilizar do esporte como instrumento para obter um desconto no programa. Tá? Então, através do esporte, no high school, as bolsas são parciais. Tá? Quando a gente fala de bolsa, não necessariamente é 100%. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil, né? O nível tem que ser muito alto. E utilizar do esporte para obter uma bolsa de estudos. O que é legal também do high school, só para complementar essa primeira parte, é que o high school também, para os atletas que querem fazer uma faculdade nos Estados Unidos através de uma bolsa esportiva, o high school ele serve como uma exposição, visibilidade, vocês jogam contra universidades, visitam faculdades, os treinadores de faculdade muitas vezes vão assistir os treinos e jogos de vocês, então as chances de vocês terem uma bolsa muito mais alta para uma universidade americana ao fazer o high school é muito maior do que quem vai direto do Brasil para uma faculdade. Então isso também é algo que vale a pena vocês pensarem, porque é uma economia depois de 4 anos de faculdade com uma bolsa mais alta. E você vai treinar numa estrutura que poucos clubes aqui no Brasil, por exemplo, oferecem. Então, num high school mesmo, tem uma estrutura de ponta. Vocês vão conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Então, isso acaba tendo um network para o resto da vida. A gente fez até um camp em janeiro, dentro de uma high school, que a seleção da Espanha vai ficar agora em junho, na Flórida. Então, e a gente viu até o Mundial de Clubes ano passado de futebol, onde clubes profissionais como Palmeiras, Botafogo, PSG, ficaram dentro de instalações de universidades e escolas nos Estados Unidos. Né? Então, você imagina no Brasil, se acontece algum torneio internacional, vocês já viram alguma seleção ficar dentro de uma escola aqui, vai ficar, que seja de ponta, ficar na estrutura do Dante, que é aqui perto, enfim. Não tem essas instalações aqui no Brasil. Então, isso é muito legal que os Estados Unidos proporciona para vocês de experiência e desenvolvimento. A questão do desenvolvimento do idioma também. Então, quer dizer... O inglês nível intermediário seria o ideal. Tem escolas que não exigem um idioma intermediário, mas a gente aconselha, senão o estudante vai ter muito trabalho para entender o que o treinador ou na escola o que eles estão falando. Então, ele vai desenvolver muito o idioma nesse período e existe a chance dele se tornar um atleta profissional. Né? Então, ali tem toda a estrutura e toda exatamente, para que ele possa desenvolver. Sobre a questão de se tornar um profissional, isso a gente recebe muita pergunta também, diferente do Brasil, que a gente tem os clubes Palmeiras, Corinthians, São Paulo, né, e os atletas jogam desde a categoria de base, desde cedo para tentar ser um atleta. Nos Estados Unidos, o comum é se tornar um atleta profissional depois de formado na universidade ou durante o período de faculdade. Então, todas essas instalações e estruturas que a gente vem comentando servem para te desenvolver como um atleta. E aí entra o high school,
que, de novo, traz essa exposição para as melhores universidades. Então, por isso que a gente fala, e hoje a gente tem casos de sucesso de atletas que hoje jogam nas principais ligas americanas e foram para fazer o intercâmbio desde o ensino médio. Então, a pirâmide esportiva, ela vem desde o ensino médio, depois vai para uma boa universidade e depois tem a chance de ser um atleta profissional. É fácil? Claro que não. O nível é extremamente alto, como a gente falou. A gente vai trazer os dados das Olimpíadas do ano passado, mas a gente coloca esses dados justamente para mostrar que o nível é muito alto. Porque tem muito atleta que fala, eu vou para os Estados Unidos que é mais fácil, lá eu consigo virar jogador. E não é bem assim. Lá é mais justo, mas não é mais fácil. Lá é mais meritocrático. Os atletas que têm bons números, boas estatísticas, eles têm mais chances de se tornarem profissionais do que no Brasil. Porém, longe de ser fácil. E aqui um pouquinho do que a gente fala sobre o esporte e como funciona esse ser contratado por um clube. Muita gente fala, pô, eu vou receber bolsa de 100%, eu vou receber um salário. A gente fala, realmente, você pode receber, você está recebendo por isso. A escola custa $70 mil por ano, você está investindo 15, dando um exemplo superficial, você está com $55 mil, entre aspas, de salário que a escola está te oferecendo por você ser um atleta. Então imagina, às vezes o seu companheiro da China, do seu quarto, não é um atleta, está pagando $55 mil a mais do que você que pratica o esporte. Então, a questão do esporte, ela traz um desconto muito grande para vocês, que é a espécie de salário. Vocês têm compromissos com horário, com rotina, com disciplina, com treinamentos. Então, a rotina de um estudante atleta ela é muito mais exigida do que um estudante que vai para lá só para ter experiência. Às vezes, vocês vão treinar 2 vezes no dia. Então, não sei quantos de vocês estão preparados fisicamente para isso, mentalmente para isso. Então, o nosso trabalho, meu e do Beto, é não só trazer as escolas, fazer documentação, mas a gente faz muito essa orientação para embarque, para vocês chegarem da melhor forma possível, mais preparado para ter uma melhor experiência. Até, de certa forma, para trazer essa mentalidade que vocês vão viver lá. O brasileiro tem essa cultura de achar que vai chegar lá e ser o craque do time, independente do esporte, né? E não é bem assim. Então, a gente traz muito essas informações para vocês chegarem muito bem preparados, não só na parte acadêmica do inglês, mas principalmente nessa parte esportiva. Vai lembrar que todas as escolas são escolas particulares e boarding, que a gente fala, né? Então, o estudante vai dormir na escola, no dormitório, dividindo o quarto com outro estudante estrangeiro, né? Banheiro geralmente compartilhado. Aí eles dividem 2 a 3 estudantes por quarto. Tá? Por quê? Porque ele vai ter essa rotina de estudo e treino. Então, ir para uma casa de família já tem que se deslocar da escola, voltar, tem competição, enfim, daí fica mais difícil. E tem muitas escolas, como o Beto comentou, que a gente trabalha nesse formato de boarding schools, que são escolas somente para atletas. Inclusive, tem escolas que foram centros olímpicos nos Estados Unidos, que a função dela é formar o estudante para esse próximo nível. Então, tem escolas realmente que preparam atletas para esse mais alto nível dos Estados Unidos. Aqui o que é legal, que eu comentei com vocês no começo, são os dados das Olimpíadas. Depois, quem quiser jogar no chat GPT, entrar no site das Olimpíadas, aqui a gente coloca, de certa forma, não para impressionar vocês, mas para trazer a realidade. Do que a gente falou, que o nível é muito alto, de que realmente é difícil jogar nas principais ligas americanas. Então, você imagina você fazendo uma universidade, o seu colega de sala acabou de voltar... Onde foi as últimas Olimpíadas? Foi na França, se não me engano? Acabou de voltar da França com uma medalha das Olimpíadas. Então, realmente, esse é o nível dos Estados Unidos. Mais de 330 medalhas, mais da metade são de atletas que ainda estão fazendo faculdade. Então, você imagina alguém aqui da FGV, da SPM, da INSPER, do Mackenzie, quantos participam sequer das Olimpíadas? Eu acho que nenhum, talvez no máximo um aí, às vezes o atletismo, alguma coisa assim. Mas essas informações, esses dados que a gente traz, é para mostrar isso, o investimento que eles têm, a estrutura que eles proporcionam para você, o nível de networking que você pode criar dentro da universidade, a prospecção de carreira que vocês podem ter através do intercâmbio esportivo. Então, essas informações são muito legais para vocês pesquisarem depois, mas a gente coloca justamente para mostrar que o nível realmente ele é muito alto. Não é qualquer um que consegue essa bolsa de 100%. Guga, a gente está falando do nível muito alto. Só pode atleta, nível alto, ou como é que é? Boa pergunta, Bé. Esse é o próximo tema que a gente entrar. A gente mostra isso, que essas principais universidades, o nível é muito alto, porém, Estados Unidos hoje tem mais de 1.500 escolas, chuto mais ou menos. Então, tem oportunidade para todo o perfil do atleta. Então, a gente, como CI, a gente faz esse trabalho de identificar o perfil de vocês. Perfil acadêmico, perfil atlético, mais ou menos a média de investimento que vocês querem ter dentro de uma escola. Então, tem escolas e perfil para todo tipo de atleta. Desde o atleta que busca esse alto rendimento,
quanto atletas que só querem ter experiência, fazer parte de um time, ter um desconto. Então, hoje a gente tem escolas mais tradicionais, menos tradicionais, academias de preparação esportiva, escolas que o estudante pode só fazer parte do time e, por conta disso, ele já vai ter um desconto. Então, o intercâmbio esportivo é para todo mundo. Todos os atletas que estão dispostos a praticar um esporte, a gente consegue uma oportunidade para vocês. Aqui são alguns nomes de atletas que eu imagino que vocês já conheceram ou já ouviram falar, que começaram desde lá do high school, foram para a faculdade e hoje alguns dos principais nomes do esporte da sua geração. E alguns é interessante, né? Por exemplo, a gente colocou até o Tom Brady aqui, que todo mundo conhece, o maior ícone da NFL. Ele foi a escolha de número 200, né, da universidade do draft. Então isso mostra também que muitas vezes, né, vocês vão se desenvolvendo ao longo dos anos, vocês vão passar por essa fase de maturação. Aqui acho que a parte principal, né, Beto? Quando a gente fala de estrutura, aqui fica melhor para poder visualizar isso. E como a gente comentou, tem muito time da Copa do Mundo que vai ficar dentro de high school no meio do ano agora. Não está passando. Joia. Aqui é um pouco do formato que a gente coloca para vocês de uma forma um pouco mais visual, né? O que eu tenho de possibilidade quando eu vou para os Estados Unidos? O que eu posso fazer da minha vida? Então, a gente coloca ali o ciclo desde o high school, que é onde a maioria de vocês se encaixa, e aí as oportunidades. Para onde eu posso ir depois do high school? Onde são os meus caminhos, né? Então, esse high school, hoje, a gente trabalha com Estados Unidos, Canadá e a gente também tem Europa, né? Portugal, Itália e Espanha. E aí, depois do high school, o que vocês podem fazer? O que é mais comum? Ir para uma universidade com uma bolsa esportiva. Aqui a gente colocou algumas das principais ligas, que é a NCAA, a NAIA ou as Junior Colleges, que são a NJCAA. Aí é outro assunto que vale outra palestra para falar de universidade, mas aqui a gente vai abordar mais essa parte do high school. E alguns casos que a gente já teve também, tem até esse caminho de chegar no esporte profissional. Depois de formado na universidade, vocês de novo têm opções de escolhas, têm caminhos para seguir. A gente coloca aqui a formação acadêmica e seguir para um caminho, como a gente comentou, de uma carreira profissional. Depois de formado nos Estados Unidos, vocês têm a possibilidade de continuar trabalhando nos Estados Unidos, tem OPT, tem várias formas que vocês podem continuar, tem a própria daqui para fora, International Admission, enfim, tem empresas aqui dentro que podem auxiliar vocês com essas dúvidas. E, novamente, depois de formado, os atletas que se destacam têm a possibilidade de seguirem para a carreira profissional no esporte. Então, isso que a gente fala, o tempo inteiro vocês vão estar com esporte e educação, não é um ou outro. Tem muita família que pergunta para a gente, o que eu tenho que ser, o que é mais importante? É o estudo ou é o esporte? É sempre os dois ligados, né? Eu até recomendo depois, final de semana, aproveitar o tempo chuvoso, quem quiser assistir o filme do Coach Carter no Netflix, ele explica muito isso, acho que alguns já assistiram, se não, assistem, porque é um filme que mostra o aluno que não tem nota, não pode jogar, pode ser o Cristiano Ronaldo, o Messi da escola. Se ele não tiver a nota mínima, ele não joga, ele é cortado, é a liga que proíbe. Então, por isso que é extremamente importante não só ser um bom atleta, mas ser um bom estudante. E aqui entra a principal dúvida de muitos de vocês. O que eu preciso, o que é importante para eu ganhar uma bolsa esportiva? Né? Falo, poxa, tudo que vocês estão falando aí é maravilhoso, gostei das fotos, da estrutura, e agora o que eu faço para ganhar uma bolsa? Então, são os 3 pilares que a gente coloca, que a gente vai entender o perfil de vocês. Primeiro pilar, questão acadêmica. Como que é o nível do meu inglês? Como que eu tenho inglês básico, intermediário, avançado? Como o Beto falou, como a gente trabalha com atleta, a gente já sabe que o atleta não gosta de estudar inglês. Tenho como principal exemplo eu mesmo. Eu fui para fazer faculdade nos Estados Unidos, fiz o TOEFL 3 vezes, não passei nenhuma das 3. Então, eu falei, a gente pensou em hoje fazer parcerias com diversas escolas, porque a gente sabe que o cara que joga um esporte, principalmente em alto nível, não gosta de estudar inglês. Eu tive isso eu mesmo de exemplo. Então, a gente tem muitas escolas que elas proporcionam ESL, que são cursos de idioma junto com as aulas do ensino médio. Então, o inglês não é uma barreira para embarcar. Qual que é a diferença? Quanto melhor o meu inglês, mais escolas podem me aceitar, maior é o meu leque de opção e meu cardápio de escolhas de escolas. Tá? E também, junto à parte acadêmica, a gente avalia as notas de vocês. Né? Como que é meu desempenho dentro da minha escola? Isso é muito importante. Tem escola que não aceita alunos com médias baixas. Então, a gente faz essa análise do perfil acadêmico. Segundo pilar, muito importante, parte atlética. O que entra essa questão atlética? A gente entender o nível que vocês se encontram hoje. Se eu tenho material de vídeo jogando para o treinador ver as minhas características,
que tipo de competição eu participo, o meu currículo esportivo, né, ligas que eu já participei, ranking, dependendo do esporte, a gente pede as competições que esse atleta já participou. Então, a gente faz um mapeamento desse nível atlético de vocês para entender também qual escola que vai se encaixar melhor. Eu não vou pegar um atleta que está jogando, sei lá, no Palmeiras aqui, dando um exemplo de futebol, e vou colocar numa escola que o nível competitivo é muito baixo, que vai frustrar a sua expectativa. Então, a gente faz essa análise atlética para trazer escolas dentro do nível de vocês. Inclusive, hoje vocês podem preencher o formulário ali no stand do High School Esportivo, que a gente depois vai entrar em contato com vocês, fazer a reunião. Então, nesse formulário já tem mais ou menos um pouquinho, a gente já vai ter mais ou menos uma ideia, tá? E depois a gente bate esse papo para começar o processo de escolha de escolas. E o terceiro e último pilar, a gente deixa por último, que aí é mais com os pais, parte que eles acho que menos gostam, que é planejamento financeiro. Como o Beto comentou, essas bolsas dificilmente vão ser de 100%. Geralmente são bolsas de 50%, 60% em média. Então, esse pilar financeiro, por que ele é importante? A gente vai entender o planejamento financeiro de cada família. A gente vai trazer propostas dentro da realidade de cada um e do que fica, né, viável para cada família. Então, vou dar um exemplo prático, isso é só um exemplo geral também. Uma boarding school sem desconto, como eu falei naquele momento, pode custar $70 mil por ano, algumas até mais. Então, a gente conversando com uma família e vocês falando, poxa, a gente está disposto a investir até $25 mil anuais. Esses valores anuais, você já tem tudo incluso. Alimentação, de café, almoço e janta, moradia, os estudos, né, uniforme, viagens com a escola, tudo incluso dentro desse valor, dando um exemplo genérico. Então, a gente vai trazer propostas dentro desses $25 mil anuais que fica confortável para a família de vocês. Então, tem escolas de vários preços diferentes, né? Então, a gente, de acordo com cada perfil e cada família, a gente, através desses 3 pilares, vai trazer propostas dentro do que vocês buscam. Quais são os esportes que a gente trabalha? Basicamente todos, tá? Todos menos o handball, para ser mais direto. O handball não sei porque não existe nos Estados Unidos, né? Então a gente trabalha com todos os esportes e para todos os níveis, como eu falei. Exato. O mais comum acho que é futebol, basquete, vôlei, natação, tênis. Então esses esportes tem muito incentivo, mas a gente está fazendo uma bolsa de um aluno para sailing, né, que é vela. Temos team leader indo agora. Temos um aluno de hipismo. Então, assim, se você tem alguma dúvida, fala, pô, eu jogo tal esporte, será que tem? Converse com a gente no nosso stand, que a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas mais específicas. Acho que o nosso tempo já está no fim, né, Willy? Na verdade, aqui a gente já... Desculpa, esse slide saiu no lugar errado. O processo, passo a passo, como a gente falou. Análise de perfil. A gente faz questão de fazer uma reunião com a escola antes de vocês fazerem qualquer tipo de fechamento financeiro. Tá? Então, depois que a gente via 2, 3 opções de escola, de acordo com o que a gente conversou, a gente pode agendar uma reunião com o técnico da escola ou com o diretor de admissions. Exato. Vocês nunca tomam uma decisão sem antes conversar com a escola. Então, a gente faz todo esse processo. Primeiro, uma reunião com vocês para entender o perfil, o que vocês estão buscando, se tem preferência de região, nível do atleta. Depois, a gente entendendo isso de vocês, a gente vai fazer uma nova reunião com as propostas, com quais escolas que a gente conseguiu já uma oferta e quais escolas que podem fazer sentido para vocês. Antes de vocês tomarem uma decisão, a gente faz uma reunião com o treinador da escola para vocês conhecerem, tirarem dúvida, saberem as regras, horários, competitividade, para depois seguir com o processo de papelada, documentação e parte burocrática. Então, gostou daquela escola, falou, vamos seguir com esse processo com a escola. É feito, talvez, às vezes, uma nova entrevista com a escola e a escola vai enviar a carta de aceite. E quando a gente envia a proposta, na verdade, a bolsa ela já está garantida. Tá? A gente já viu o valor com a bolsa inclusa. E aí é o processo de visto, a escola vai emitir um documento que se chama I-20. Com esse documento, vocês vão para os Estados Unidos com o visto de estudante. O prazo tem sido rápido, né? Exato. Quem tem vontade ainda de esse ano de 2026, a gente tem bastante treinador ainda buscando atletas para esse ano. Então, como o nosso tempo está acabando aqui, como o Beto comentou, a gente está com o stand bem na frente. Então, vem conversar com a gente, tirar dúvida, perguntar, fazer um planejamento para vocês, montar um cronograma. Né? Então, a ideia é justamente a gente poder, dentro dessa feira, auxiliar vocês da melhor forma. O ano acadêmico nos Estados Unidos inicia em agosto. Tá? Então, a gente ainda tem tempo. Não necessariamente precisa iniciar em agosto, mas seria o ideal. Né? Se você quer também seguir no high school e depois ir para uma universidade. As perguntas acho que a gente vai deixar para o stand. Então, convido vocês a visitar o nosso stand aqui na frente e a gente está à disposição para atender todas as perguntas. Boa, obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, Beto. Valeu.
Muito obrigado, muito bom. Obrigado, pessoal. O pessoal que está de casa vai assistir um vídeo com a gente agora. E quem está aqui agora, fica com a gente aqui, fica aqui. Nós vamos fazer um sorteio. Vocês não querem? Então, nós vamos fazer sorteio. Vamos pôr aqui o game? Nós vamos fazer um game com base no que os meninos falaram aqui agora. E a gente vai sortear isso aqui, ó. Fala galera, mais uma edição do nosso Sei Talks e hoje eu quero falar com você se você gosta de esportes, de automobilismo, de moda, de culinária, tem de 14 a 17 anos e quer viver uma experiência incrível nas suas férias, então fica ligado porque o nosso Sei Talks de hoje é para você. Solta a vinheta que eu já te conto. Eu tô aqui com o Paulo da Sportec Academy e eu quero saber, Paulo, falei direitinho, esportes, moda, culinária, automobilismo, tudo isso tem? Arte, tudo que a Itália é referência, a gente tem um curso de excelência. E não é papo de vendedor não, Willy. A Itália é referência na moda, é referência no design, é referência no esporte, é referência na arte. Tudo isso a gente percebeu que, para os alunos de escolas internacionais, muitas vezes, os programas de férias, eles tinham um curso de inglês, alguma outra coisa, muito baseado no entretenimento. E a nossa ideia, quando a gente criou a Sportec, foi de explodir a cabeça, inspirar a cabeça desse aluno. Como? Com programas de imersão. Então, você não vai para ter uma aula de idioma. Nossos programas são todos em inglês e são todos imersivos. Se você vai estudar culinária, você vai estudar na Congusto, em Milão. Um dos nossos parceiros maiores, da Congusto, por exemplo, é a Italy, que até tem aqui em São Paulo, tem um mercado legal no Brasil. Vão estudar moda e vão estudar culinária, e vão estudar culinária focado para business, vão aprender a como escolher os equipamentos para dentro de uma cozinha, vão saber escolher quais são os produtos que eles precisam ter num restaurante, a parte de preparação. Isso para um aluno de 14 a 16 anos. Então, o que a gente quer é que esse aluno que hoje está chegando no ensino médio ou que está terminando o ensino médio descubra um mundo profissional que vai muito além de um curso superior. A gente quer que ele se descubra imerso dentro desse curso. O nosso programa de moda, por exemplo, o de fashion e design, os dois acontecem na Raffles, lá em Milão. Eles têm os nossos parceiros. No de fashion, por exemplo, a gente tem a Fundação Prada, a Moncler, que é um grande parceiro nosso lá. A gente visita os escritórios, conversa com os diretores, os FCOs, os produtores de conteúdo. Moncler, Fundação Prada e Armani. Uau. São os maiores parceiros do nosso de moda. E nomes gigantes do mercado da moda. Gigantes. No de design de produtos, por exemplo, que às vezes o pessoal do Brasil ainda não tem tanto noção, um dos parceiros nossos lá dentro da Raffles é a Tecnodim, que é que faz aparelho de academia. Sim. E um dos maiores clientes da Tecnodim global é o Brasil. Uau. Muito interessante. Vamos falar também do automobilismo, né? Que nós brasileiros somos apaixonados por Fórmula 1. Não, e nesses últimos anos, com a chegada do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, com os programas da Netflix, do Drive to Survive, e
especialmente 2026, que a gente tem na Fórmula 3 o Fefo Barrichello, filho do Rubinho, correndo na Fórmula 3, o Rafa Câmara correndo na Fórmula 2 e o Gabriel Bortoleto na Fórmula 3. E a mídia inteira falando sobre automobilismo. O que a gente tem? O nosso programa de Race Engineering dentro da Dallara. Para quem já é do meio automobilístico, você não precisa falar mais. Você falou Dallara, ele vai saber o que é. Para quem não conhece, eu vou dar um exemplo. Sim. Não sei se você acompanha automobilismo, Willy. Eu gosto bastante, mas não estou acompanhando muito, não. Vou te contar um pouquinho. Por exemplo, o carro do Gabriel Bortoleto, da Invicta, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, é o mesmo motor para todo mundo. Só muda as partes, o chassi do carro. Quem fabricou o chassi do carro do Gabriel Bortoleto foi a Dallara. Eu sou de Brasília e sigo lá a turma do automobilismo e sei que essa semana, lá na casa do Nelson, chegou para o Pedro Piquet, o filho dele, o carro que ele correu na Fórmula 3. E adivinha de quem que é esse carro? Da Dallara. Caramba! Aonde que a gente vai trazer esse aluno para estudar? Hands-on. Ele vai estar dentro do laboratório, ele vai estar dentro do túnel de vento, ele vai estar dentro, ele vai usar as formas de fibra de carbono. Então, assim, quando você fala de automobilismo, é inclusive um programa que tá sold out para 2026. A gente já está recebendo os prospectos para 2027. E de tanto que vocês estão mandando os estudantes, a gente está vendo se faz um focado só para a Fórmula 1. Ainda não está pronto. Vamos ver como é que ele vai sair para 2027. Muito legal. Uma das coisas que a gente achou muito interessante quando a gente trouxe a Sportec aqui para o público da CI é exatamente essa possibilidade da gente sentir realmente como que é viver na prática essas profissões, né? Eu queria que você falasse também das possibilidades que a gente tem do esporte. Então a gente tem, para a galera que gosta de tênis, é sensacional, a gente vai viver a experiência ali interna disso tudo, né? Me conta detalhes desse. Willy, como eu falei no início, tudo que a Itália é de referência, a gente montou um programa de férias. Hoje, por pouco, porque o Sinner perdeu para o Alcaraz ali na final, a gente não está com ele número 1 ATP, mas ele é um jogador fantástico. O Brasil tem grandes tenistas que precisam ter essa experiência de jogar fora. O que a gente fez? Uma clínica de tênis de alta performance aonde? No Lago de Garda. Uau! Do lado do Castelo de Sirmione, do lado de Verona, com profissionais de excelência. Os únicos pré-requisitos que a gente tem para os nossos programas, Will, é a idade e o nível de inglês. Como eu te falei, os nossos programas nasceram por causa dessa dor dos alunos de escolas internacionais, de escolas bilíngues. Sim. No programa de tênis, por exemplo, um dos pontos fortes do programa é o mental coach, a parte psicológica, principalmente no tênis. Então, a gente precisa que esse aluno tenha um nível legal de inglês para poder absorver tudo que esse programa tem para oferecer para ele. Muito bom. Vamos falar onde que essa galera fica hospedada enquanto acontece esses programas? Sempre no Summer? Sempre no Summer. Sempre no Summer. Então, pessoal, julho, save the date, próximo julho você pode fazer um programa desse. Onde que a gente fica hospedado? Em Milão, a gente fica em 2 hotéis. Para a turma que fica no programa de futebol do Milan, a gente tem um hotel que fica a 5 minutos do quartel-general do centro de treinamento do Milan ali. Legal. E aí todos os outros programas que acontecem em Milão, a gente tem um outro hotel para quem vai fazer moda, para quem vai fazer design, para quem vai fazer culinária. Todo mundo fica nesse mesmo hotel. Todo dia de manhã a gente se reúne no saguão e vai dividindo para quem vai para cada escola. Em todos os momentos de todos os programas, os alunos são acompanhados por alguém da nossa equipe.
e não ficam sozinhos em nenhum momento. Eu ia te perguntar isso agora. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas de uma única vez. Refeições, quero saber se estão inclusas, como é que funciona. E a segurança, o conforto para os pais. O que os pais precisam saber? Como a gente está com os programas em hotel, os nossos alunos são supervisionados 24 horas. Ninguém sai de hotel, ninguém faz nada sozinho. A gente tem ali no futebol a turma que não gosta de lavar muito a meia, trocar a cueca. Então, a gente tem sempre alguém para ir fazer compra, alguém para levar eles para comprar comida, para comprar alguma roupa que eles estejam precisando. E é claro que em alguns momentos a gente tem algum tipo de passeio. No do futebol a gente tem nas quartas-feiras, e em alguns outros programas que são muito mais focados, a gente tem um pouco menos de passeio. Os programas são mais imersivos. Enquanto a segurança, os pais não precisam se preocupar. Muito bem. Eu queria que você falasse com o pessoal que está nos acompanhando aqui, os pais que estão vendo aqui também, e com toda essa galera de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, por que a gente precisa fazer essa imersão? Qual é a dica que você dá? Willy, a dica que eu dou é o seguinte. A Sportec nasceu dessa dor em relação a programas de férias. Se você gosta de alguma coisa, se você quer descobrir de fato o que você quer fazer no futuro, experimenta os nossos programas. Você vai ter uma inspiração, você vai descobrir coisas, o networking que você vai fazer, você não vai encontrar em lugar nenhum. A gente está, esse ano, o programa novo, que saiu especialmente para o folheto aqui da feira de vocês, ele traz o nosso programa de business, focado para o mercado de luxo. Que legal. A gente vai visitar uma das maiores fábricas de iate do mundo. Que demais. Barcos acima de 60 pés. Não só a fábrica de barco. A gente vai indústrias de joia, a gente vai para Panerai, indústrias de relojoaria e indústrias de hotéis de luxo. Às vezes o aluno que está em dúvida se vai para economia, se vai para administração, ainda não descobriu o que ele quer fazer, experimenta um dos nossos programas que vai ser uma explosão de inspiração para ele. Sem dúvida nenhuma. Tá aí então o nosso recado. Se você se você já fala inglês, você já tem um nível do idioma inglês, você já conhece vários lugares do mundo, você já fez intercâmbio, você já viveu uma experiência, sai na frente. Evolui já antes de você fazer 18 anos, antes da sua faculdade, já entra numa imersão daquilo que você quer fazer na sua profissão, seja moda, seja business, seja automobilismo, ou seja até algo que seja seu hobby. Você nem precisa seguir na profissão, mas é uma coisa que você gosta muito. A CI pensou nisso e trouxe a Sportec para todo mundo que está aqui. Vem falar com a gente, você que tem aí 14, 15, 16, 17 anos, e vocês pais, que a gente vai ajudar vocês a viver um programa de férias totalmente diferente. Tá dado o recado? Muito obrigado. Obrigado, valeu. Paulo. Espero vocês lá na Itália. A gente vai com certeza. Tchau, gente. Até a próxima semana, que eu tô indo pra Itália.